Seja bem-vindo ao Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com Gilvan Ventura da Silva, professor de História Antiga da Universidade Federal do Espírito Santo. Gilvan, bem-vindo. A ideia, pois, é conversar sobre um tema que, embora esteja muito longe no tempo, ele, na verdade, parece que traz elementos para a gente pensar hoje, na situação que a gente vive. Porque você estuda... e você está aqui para participar de um evento, né, que é um grupo de trabalho de História Antiga, é o processo de cristianização de Roma, que obviamente nós sabemos um pouco do que se trata, mas parece que você trabalha algo muito mais específico. Eu queria que você conversasse e apontasse pelo menos as linhas gerais disso. Obrigado pela tua presença. E obrigado pelo convite para falar aqui com vocês. Enfim, meu campo de especialização, né, desde a época da graduação, depois passando pelo mestrado até o doutorado, foi sempre Roma. Sempre estudei História do Império Romano. E sempre me senti bastante atraído pelo estudo, digamos assim, da interação entre as religiões no Império Romano. Em especial, o cristianismo, porque, como o meu período de estudo é a chamada Antiguidade Tardia, é a fase final já do Império, prenunciando a Idade Média, um dos elementos centrais, né, desse momento, séculos III, IV, V, é a emergência do cristianismo. Então é impossível a gente pensar nessa fase final do Império, nessa antecipação da Idade Média, enfim, nas transformações que vão ocorrendo na bacia do Mediterrâneo, conduzindo de uma civilização clássica para o que se costuma chamar de uma civilização pós-clássica. É impossível nós pensarmos essa transformação, que já é, de certa maneira, um prenúncio da Idade Média, sem levar em consideração a experiência de crescimento, de fortalecimento e de disseminação desse credo que é o cristianismo. E aí eu já faço um reparo, me apoiando inclusive em trabalhos recentes, e vou lembrar aqui o trabalho do professor André Chevitarese, da UFRJ, que lançou, salvo engano, no ano passado, um livro intitulado Cristianismos, né? E eu me socorro de André Chevitarese exatamente para ressaltar que esse cristianismo e essa cristianização, ela é plural, ela é múltipla. Então nós temos dentro do Império várias correntes que se entrechocam e cada uma delas tem, digamos assim, sua proposta de exercício dessa fé cristã e de reforma do que a gente chamaria de saeculum ou séculum, de reforma desse ambiente considerado profano, que era um ambiente clássico, greco-romano, né? Então essa cristianização, ela é um amplo processo, difícil de ser acompanhado no coletivo. Nós não temos mais a esperança de construir um modelo de cristianização, mas ela se efetiva paulatinamente e você vai tendo, né, a conversão de populações e de ambientes e de lugares à fé em Cristo, né? E esse é um processo extremamente complexo e extremamente complicado. Quer dizer, não há um modelo único. Na verdade, o cristianismo vai se desenvolvendo em diferentes regiões em volta do Mediterrâneo, e a tal ponto que mesmo os bárbaros, quando chegam, já são cristãos, né? Mas você poderia apontar um pouco mais... a gente pensa no cristianismo e, evidentemente, a igreja é romana, né? Ao menos a igreja católica romana, e ela herda de alguma forma. Vocês historiadores não gostam muito dessa expressão de herdar, não é? Mas eu queria dizer com isso que a própria igreja, ela acaba assumindo certas estruturas. Como é que se desenvolve isso? Pode escolher o ponto que seja mais central, no caso Roma. Então, quer dizer, esse aspecto que você salienta, ele é fundamental, porque a partir do século IV, né, a partir da dita conversão de Constantino, 312, quando ele tem a famosa visão, enfim, ele começa a favorecer ostensivamente os cristãos. Você tem, de fato, um turning point, você tem uma virada na situação dos cristãos, né? O que era, o que foi o cristianismo, ou o que foram os cristianismos nos séculos I, II, III depois de Cristo, e aquilo que vai acontecer no século IV. A partir, naturalmente, da atuação de Constantino, concedendo liberdade de culto
a esses cristãos que até então eram considerados como adeptos de uma superstição, uma religião ilícita, né? Ele vai conceder liberdade de culto, vai permitir que eles erijam as suas igrejas, as suas basílicas, suas necrópolis, enfim. Tanto que, até para estudar o cristianismo do ponto de vista da cultura material, da arqueologia, antes do século IV é muito difícil, porque é no século IV que o cristianismo, mediante a ação de Constantino, vai começar a exibir-se, digamos assim, na cidade. Até há um historiador, o Macmillan, Ransom Macmillan, que fala que até o século IV os cristãos eles vão adotar no recinto urbano, digamos assim, uma posição discreta. Eles não vão fazer muito alarde, vão fazer sua pregação, mas nas suas células, nas suas comunidades, nos grupos familiares. Não há uma arquitetura propriamente cristã ainda, né? Se reuniam muito nas casas dos patronos, das pessoas mais ricas. No século IV é que quando nós passaremos a ter uma arquitetura cristã propriamente dita. E por que isso é importante? Porque nós passaremos a fase de monumentalização, ou seja, é um momento em que os cristãos começarão a se esforçar, digamos assim, para controlar e para se apresentar no recinto da cidade. Existiu durante muito tempo um certo preconceito, e esse preconceito é oriundo de fontes romanas também, de que o cristianismo seria uma religião de párias, de pessoas pouco instruídas, uma religião de camponeses, ou seja, de pessoas... Essa é uma visão muito nietzschiana, né? De pensar o cristianismo como uma religião... Dos incultos, fracos. Dos débeis, né? E daqueles que, enfim, não tem conexão, eu digo, cultura do ponto de vista da paideia ou da humanitas, ou seja, não tem verniz cultural, literário, sofisticado, etc., né? Que é muito próximo a uma visão que se tinha dos camponeses no Império Romano. E, na realidade, o cristianismo é uma religião que se afirma primariamente nos núcleos urbanos. A cidade ela é a célula máter do Império, é o polo administrativo de captação de recursos, de julgamento, enfim. A cidade, com todo o seu aparato arquitetônico, é ela que, digamos, dá, até a arquitetura urbana, que dá unidade ao Império, um dos elementos de unidade. O campo é o que a gente chamaria de uma fronteira aberta, uma no man's land, enfim, um território até difícil de você cruzar. Você circular por terra pelo Império Romano é muito complicado em função realmente da situação precária de controle das zonas rurais. Então a cidade ela é um polo, até um polo de segurança, né? E o cristianismo ele vai se esforçar, e nós vamos observar isso a partir do século IV, ele vai se esforçar por controlar esse ambiente urbano. E aí você cita esse chamado processo de institucionalização da igreja, de criação de uma igreja com I maiúsculo, de uma igreja como instituição. Lembrando que no século IV nós não temos ainda a figura do Papa, do papado instituído, isso é uma figura que vai se afirmando do V para o VI século, né? O que nós temos é o bispo de Roma, que teria a priori equivalência com qualquer outro bispo, mas ele aos poucos começa a construir a sua primazia, que depois vai ser ratificada no Código Teodosiano do século V. Enfim, mas isso tudo é incipiente. Mas, voltando à questão do domínio da cidade, da institucionalização da igreja, uma figura de proa é a figura do bispo. O bispo ele vai exercer uma atuação decisiva na institucionalização desse cristianismo. Só voltando um pouco, digamos que então que a crítica que Nietzsche faz, não tem lugar. Você está dizendo que o cristianismo que se espalha, por exemplo, entre soldados, ali a gente não teria uma ilustração por parte dos novos cristãos aí, né? Veja que toda religião, você tem o que nós poderíamos chamar de uma inteligência, e dos devotos, dos praticantes, quaisquer que sejam eles, né? Isso é próprio de qualquer religião praticada na antiguidade, na contemporaneidade, né? O que não se pode pensar é que o cristianismo ele fosse um fenômeno, né, que causasse ou despertasse o interesse apenas de categorias subalternas ou incultas. Ele, desde cedo, você vai ter uma penetração junto à elite romana, a aristocracia. E mais ainda, né, isso é importante ressaltar, os cristãos, né, eles vão legar para a posteridade um volume imenso de escritos
O cristianismo é uma religião que parte de um texto sagrado escrito, né, que vai produzir os seus próprios textos, recolhendo, por exemplo, os ditos e feitos de Jesus para compor o Novo Testamento, além deles se apropriarem do Antigo Testamento, que já era de herança judaica, e o cristianismo nasce do judaísmo, né? Enfim, mas eles vão investir muito, os cristãos vão investir muito no domínio da escrita e na comunicação por intermédio da escrita. É impressionante como os textos cristãos circulam de um lado a outro e são traduzidos do grego para o latim, do latim para o grego, ou mesmo para o cópita, enfim, para o aramaico também, em determinadas regiões da Síria. Essa expansão do cristianismo, na verdade, é avassaladora, né? Então, não só geograficamente, mas também entre essas camadas diferentes da sociedade. Né? Essa pergunta, assim, também é importantíssima que você me faz. Porque essa cristianização, ou seja, essa afirmação cristã, ela é avassaladora de certo ponto de vista, ou seja, nós temos as fontes da patrística, os padres da igreja, e a produção deles nos séculos IV e V é volumosa. Um dos autores que eu tenho predileção e estudo mais de perto, que é o João Crisóstomo, estudar a obra de João Crisóstomo é projeto para uma vida acadêmica, porque só de homilias são quase 1000 homilias pronunciadas. Então, eles escrevem sobre tudo, escrevem com qualidade e escrevem muito. E esses textos é que assinalam a derrocada do judaísmo e do paganismo. Ou seja, quando a gente pensa, né, no triunfalismo ou na vitória da cruz ou na vitória do cristianismo, a gente, de certa maneira, está condicionada pela bitola desses autores, né? Então, quando se fala de cristianização, e eu procuro sempre ressaltar isso, que eu trabalho a cristianização, as potencialidades, a maneira como a igreja, né, ou os bispos, ou as comunidades locais de ascendência cristã vão convertendo as populações, isso é fato, mas é fato também que nós temos e devemos estar atentos para os chamados limites dessa cristianização. Não é que toda a população judaica do Império, toda a população pagã, repentinamente tivesse abandonado a sua crença e tivesse aderido ao cristianismo. Ou pode ter feito isso apenas em nível verbal, formal, e mantido e continuado com suas tradições, reverenciando seus deuses, com seus larários, com formas de sepultamento ainda que lembram formas pagãs, digamos assim. E um aporte nesse sentido, para colocar, digamos assim, essa cristianização no seu devido lugar, tem sido a arqueologia. A arqueologia tem nos revelado uma presença resiliente e temporalmente, né, extensa de práticas, de elementos da religiosidade pagã e judaica em meios que, se você lê a documentação escrita, pensaria-se que já fossem cristianizadas aquelas populações. No caso que eu estudo especialmente, que é a cidade de Antioquia, que é um trabalho muito intenso por parte desse autor João Crisóstomo, você lendo João Crisóstomo, parece que a cidade em finais do IV, início do V, ela já é praticamente cristã. E aí, se você vai para o registro epigráfico, para as inscrições, né, para o material colocado nas sepulturas da zona rural, não há nenhuma permanência de elementos, de símbolos que lembrem o cristianismo, até o século VI. Mas aí é porque o cristianismo acaba sendo esse fenômeno urbano que você estava falando agora há pouco. Urbano, mas ele vai progressivamente, né, se expandir para o campo. Nas zonas rurais, nós vamos ter essa resistência mais forte. E aí a gente não pode esquecer que, embora a célula do império fosse urbana, a população é majoritariamente rural. Ela está vivendo na zona rural. E para essa população, a Novitas cristiana tardou em chegar? Chega muito tardiamente, e ao longo de toda a Idade Média. E mesmo na cidade, em determinadas regiões, por isso que é muito difícil a gente criar modelos, né? Mesmo na cidade, no século V, que já seria um século que se consideraria plenamente cristão, você tem a permanência no V, no VI, de templos, de cultos pagãos e judeus. Nunca se deve esquecer, a gente tem por hábito, por força de uma literatura, né,
falar-se muito nos conflitos e oposições entre pagãos e cristãos no final da Antiguidade, mas os judeus estão presentes por todo o Império Romano. Uhum. Voltando então à ação do bispo de Roma, que hoje o Papa acumula os dois cargos, né? Uhum. Você falava, eu te interrompi nesse momento, você estava dizendo como é que o bispo de Roma começa, de algum modo administrativo, a colocar as bases onde essa igreja poderia... Porque se de um ponto de vista administrativo também não estava ainda consolidado, muito menos do ponto de vista do dogma, né? Que é algo que começa a ser logrado a partir do século IV, né? Bom, quer dizer, por isso que eu me reportei no início da minha fala aos cristianos, por isso que eu me reportei aos cristianismos. A gente tem-se muito como lugar de memória o Concílio de Nicéia em 325, em que teria se feito a opção, né, pelo homoousios, né, pela adoção de uma fórmula na qual Cristo é consubstancial ao Pai, enfim, é idêntico em substância, não é a diferenciação. Muito se fala de Nicéia, muito se fala da atuação de Constantino, como se em 325 nós já tivéssemos uma unidade, digamos, doutrinária ou dogmática em torno da figura de Jesus, que é central, né, para a cristologia, para a afirmação do próprio cristianismo. Qual é o lugar de Nicéia, então? Então, Nicéia não resolve o debate. Nicéia abre o debate. Essa é uma expressão ótima. Abre o debate. Abre o debate em torno da divindade de Cristo. E o arianismo, em seguida, vai ter uma força surpreendente. O imperador que eu estudei no doutorado, que é o Constâncio II, a minha tese é sobre ele, é sobre a perseguição aos adivinhos e feiticeiros sob o governo dele. O Constâncio II é de filiação ariana, ele não é niceno. Quer dizer, é um imperador que faz opção pelo arianismo, que começa um programa ousado de substituição de todos os bispos nicenos nas sés por bispos arianos, e por pouco, talvez, nós não tivéssemos, quem sabe, um credo ariano hoje, não um credo niceno vitorioso. Você poderia apenas marcar para o pessoal que está em casa em que consiste o arianismo, assim, o bispo Ário, como é que ele pensa essas relações pai e filho? Na verdade, o Ário não foi bispo, ele era presbítero de uma sé de Alexandria, que é a sé de Bálcalis, né? E ele recebe do patriarca, do bispo de Alexandria, autorização para pregar. E Ário, então, ele tem essa percepção, né, de que Cristo não é consubstancial ao Pai. Ele é gerado, ele é criado, ele é de outra natureza. É superior à natureza humana, mas não é idêntico à natureza divina. E depois dessa tese básica, que é uma tese que já vinha sendo desenvolvida ao longo do Império, né, o Império Romano, o Ário, ele propaga isso, ele foi, digamos, um defensor e, ao mesmo tempo, um publicista dessa tese. Há, inclusive, referências de que ele teria composto algumas obras em verso para popularizar esse tipo de visão a respeito de Cristo, né? E a atuação de Ário, ela é respaldada, né, por outras figuras de proa no século IV. E duas que eu cito, que são Eusébio de Cesareia e Eusébio de Nicomédia, que vão sustentar a facção ariana, estarão junto à corte. Constâncio II, ele terá dois auxiliares, né, dois bispos próximos à corte, né, que vão também fazer esse trabalho de difusão e de tentativa de capitulação dos bispos nicenos. É um período muito conturbado para a igreja e que vai continuar sendo um dos sucessos. Após a morte de Constâncio, você tem a experiência de Juliano, depois uma experiência curta de Joviano, e depois você tem Valente e Valentiniano. E Valente é um ariano também. Valente continua, né, defendendo e patrocinando os bispos arianos no território do Oriente, em que ele governa, enquanto Valentiniano fica com o Ocidente. Ou seja, o arianismo está presente ao longo de todo o século IV. E o Úfilas, que é o bispo que faz a pregação junto aos godos, converte os godos na condição de arianos. Os godos, depois, quando entrarão no Império, são arianos, não é? Ele vai realizar essa tarefa. Só com Teodósio, no final
do século IV é que nós teremos uma atuação mais positiva em favor dos nicenos, Graciano e Teodósio, e aí um trabalho, né, de deposição dos bispos arianos das suas respectivas sés. E os nicenos voltarão a dominar ou conseguirão, digamos assim, se estabelecer em sés que são arianas. Nesse processo de cristianização, você comentou agora há pouco o papel de Crisóstomo, queria que você retomasse um pouco e falasse da obra Geralda, que você já indicou que é extremamente volumosa, né? Uhum. A gente falava que o cristianismo se põe de maneira avassaladora, assim, que formas tão pouco tolerantes esse nosso querido Crisóstomo adotava, por exemplo, nas suas pregações? Fala um pouquinho sobre isso. Pois é, o século IV é o século dos grandes homilistas, né? A homilia, o sermão, é a forma encontrada, a forma pedagógica básica. Só para lembrar um pouquinho que não tem no século IV não tem escola cristã de formação, né? Os cristãos são formados nos mesmos bancos escolares que os pagãos e que os judeus. Compartilham da mesma formação clássica, né? Ou helenística, porque a escola romana talvez fosse oriunda da escola helenística. Tem muita discussão sobre isso, mas enfim, ela continuasse o padrão da escola helenística. Mas então você não tem, com exceção da escola dos catecúmenos, daqueles que se preparam para o batismo, para a comunhão, você não tem uma escolarização cristã propriamente dita. Por isso que a igreja ela é vista como um recinto de ensino. E a forma encontrada por esses pregadores para ensinar é por intermédio dos sermões, por intermédio das homilias, que costumavam durar mais de 1 hora, às vezes até 2 horas, né? Eram prédicas longas e a audiência ouvia de pé, com exceção dos nobres que eram autorizados a sentar, enfim. E esse espaço da prédica é um espaço de doutrinação, de pedagogia, né, para conformar a congregação aos princípios evangélicos. E quando nós falamos de prédica cristã, de homilia, né, ou de homilistas, ou de pregadores, de oradores, no caso latino, uma figura, né, a ser destacada é Agostinho. No caso grego, é João Crisóstomo. João Crisóstomo, e eu acho que como pregador ele supera mesmo Agostinho. Ele primeiro foi presbítero de Antioquia, depois ele vai ser bispo de Constantinopla, ele ascende, né, na passagem do IV para o V século e continua em Constantinopla o trabalho dele de pregação. Mas qual é a particularidade desses pregadores, incluindo o João Crisóstomo? É que eles vão tratar, né, no dia a dia, realizando a exegese bíblica, porque a base da pregação é o comentário de uma passagem da Bíblia, eles vão realizar ou tentar realizar a reforma do seu tempo. Vão inserir nessa exegese lições sobre como o cristão deve se comportar no dia a dia, né? O que ele deve evitar, o que ele deve comer ou não, com quem ele deve estar, onde ele deve ir, enfim, é todo um trabalho pedagógico, por isso que inclusive João Crisóstomo se considera um magíster, um professor, e a sua igreja é um didascaleon, é uma escola, né? Eles vão realizar esses pregadores, e João Crisóstomo ele é importante, expoente disso, de doutrinação. Agora, essa doutrinação, essa pedagogia ou esse processo de inculcar novos valores dessa religião cristã, em certos casos, e nesse aspecto João Crisóstomo também é muito peculiar, esse processo ele é um processo de enfrentamento, é um processo de depreciação, de estigmatização dos opositores, de uma forma bastante intensa, de uma forma, eu diria, até violenta do ponto de vista verbal, né? E mais que isso, de maneira contínua, reiterada, é dia após dia, a congregação está ouvindo aqueles mesmos temas. Tanto que a leitura, né, depois que você lê a 100ª ou 200ª homilia de João Crisóstomo, já fica a leitura um pouco enfadonha, porque ele repete e retoma. Exemplo hoje em dia, porque é profundamente intolerante, pelo visto. Ele é considerado um dos mais intolerantes, inclusive contra os judeus. Era um dos temas preferidos dele, era o combate aos judeus, e ele tem uma série
de homilias, de 8 homilias, chamadas homilias adversus e iudaeus, de adver contra os judeus, né? Ele propugna, não, digamos assim, a supressão, a erradicação dos judeus. Aí nós não poderíamos, né, fazer uma aproximação das teses de João Crisóstomo com as teses que vão alimentar o Holocausto. Isso seria espúrio, seria errôneo, né? Mas ele coloca os judeus numa posição bastante inferior. E a gente deve lembrar, é bom ressaltar, que ele está fazendo isso porque Antioquia, no tempo dele, possui uma comunidade judaica forte, atuante, e os próprios cristãos da congregação dele frequentam o tempo todo a sinagoga. Claro. Vão e vêm da sinagoga para a igreja, da igreja para a sinagoga, e ele próprio tem consciência disso e fala sobre isso, e alerta a congregação sobre isso. Muito bem. Olha, infelizmente nosso tempo acabou. A gente Ah, ia que continuar pena, conversando, pois porque então. é um tema muito atraente, muito presente para a gente. Nós participamos da cristandade, ainda que não do credo, se for o caso, né? Então, muito obrigado. Eu falei com Gilvão Ventura da Silva, da Federal de Espírito Santo. E obrigado, Eu que Gilvan. agradeço pelo convite uma vez mais. A próxima semana nós temos um outro encontro aqui. Até lá.